Meus amigos, hoje estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos, para refletirmos um pouco mais sobre os ensinos do Mestre Jesus. E hoje recebemos com muito carinho a nossa irmã Lourdes Dias, trabalhadora do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá. Com certeza, a Lourdes vai nos brindar com as suas reflexões, sempre muito bem colocadas, sobre o Evangelho de Jesus. Minha amiga, a palavra é sua. Boa noite, os encarnados e desencarnados. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a essa casa Jesus Gonçalves, tão querida para todos nós. Gratidão a essa casa, deixa eu falar direitinho para não errar o nome todo, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, estamos aqui hoje reunidos para estudarmos, para refletirmos. Então, quero começar hoje com vocês fazendo uma proposta artesanal. Quem gosta de artesanato, levanta o dedinho que eu vejo. Oba! Rose não gosta. Mas esse artesanato, a Rose vai gostar. O artesanato, para a gente fazer um colar para a gente. Colar de pérola. É essa. Vamos fazer um colar. Vamos fazer um colar pérolas do Evangelho. Vamos tecer esse colar até às 20h30. Vamos tecer esse colar para nós usarmos, para nos dar de presente. Sabe quando a gente pegava o terço para fazer o terço? E a gente ia orando. Eu estou prestando atenção no que ela está falando. Imagina se tivesse, né? Pelo amor de Deus. Imagina se Colocando a mãozinha. Só um pouquinho, Lourdes. Rose, Oi. seu microfone está ligado. A gente ia colocando o nosso dedinho e ia orando, né? Pai nosso que estás no céu. E a gente ia fazendo assim com o dedinho. Pois é. Hoje nós vamos fazer com o nosso dedinho assim para cada reflexão que nós tivermos aqui. Aí, fazendo esse carinho em cada pérola desse evangelho, depois nós vamos colocar no nosso pescoço e ficar com ele, sempre que necessitarmos acionar essas pérolas que já estarão fazendo parte de nós. Então, hoje, nos coube falar de João, capítulo 4. A Rose me ofereceu a reflexão da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Vocês conhecem esse livrinho aqui? Cartas Universais e o Apocalipse. São estudos que Emmanuel faz para nós de vários versículos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E aqui encontramos dois textos dele, do mesmo João 1, capítulo 4, versículo 6.
Então, para a gente começar, vamos pensar assim. Primeira pergunta. O que eu estou fazendo aqui nessa reunião? Segunda pergunta. O que eu quero recolher para colocar nesse meu colar de pérolas? Eu estou aqui nesse estudo por mim ou por outros? Eu estou aqui para conhecer João ou para me conhecer? Essas perguntas serão respondidas por vocês. Eu já fiz um pouco da minha parte. Por que eu digo um pouco? Porque eu fui ler os textos, eu fui ver a carta de João. Porém, hoje, neste momento, que às vezes nós não damos assim muita importância para o momento, neste momento, nessa energia que estamos com os nossos mentores, todos nós, mais as equipes espirituais, eles vão nos ajudar a entender, a refletir sobre as colocações de João e Emanuel em nossas vidas. Vamos deixar para trás aquela situação de entrarmos num curso ou adentrarmos uma casa espírita para apenas deixar escutar o que o palestrante está falando. Vamos deixar para trás, quando a gente lê uma epístola ou lê alguma coisa do nosso Pentateuco, que isto seja apenas um passar de olhos, uma coisa rápida, sem reflexão. Então, hoje, a nossa proposta é essa. Quando João, e vamos aqui pensar em João, né? João, todo mundo sabe que tem o seu Evangelho segundo João. Ele fez 3 epístolas, que hoje nós vamos estudar a primeira. E João fez o Apocalipse. E João reencarna no século XII como Francisco de Assis. Então, contextualizamos isso para pegar essa energia do nosso Francisquinho e do nosso Joãozinho, que são os mesmos. Então, hoje, vamos nos perceber, para a gente escutar o que o João falou, vamos nos sentir aqueles peixinhos que tinha lá na ilha de Patmos, que quando João começava a pregar, porque ele não tinha ninguém para pregar, então ele pregava para os peixinhos. E os peixinhos todos para perto dele. E os soldados também ficavam prestando atenção. Então, hoje, na Epístola de João, ele diz assim para nós no capítulo 4. Caríssimos, não acrediteis em qualquer pessoa, mas examinai os que se apresentam para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm vindo a este mundo.
Esse é o 4 e tem 1. Ah, mas o nós é o 6. Mas quando a gente vê um versículo, a gente precisa ler um pouco antes e ler um pouco depois, que aí a gente se apercebe de determinados conceitos. Então, neste primeiro versículo, tem um estudo aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, onde é falsos cristos e falsos profetas. Está no item 6. E lá está João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Onde depois temos considerações de Kardec e temos instruções dos espíritos. Então, se a gente quiser estudar falsos cristos e falsos profetas, está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse versículo, ele é muito importante para depois eu entender o que ele diz no 6. Então, rapidamente, eu vou ler para vocês até terminar o 6. Então, ele começa assim. No 2, podereis reconhecer assim o Espírito de Deus. Quem confessar que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Quem não aceitar Jesus, esse não é de Deus, mas do anticristo. Ouviste falar que ele iria chegar. Pois bem, já se encontra no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e os vencestes, porque aquele que está em vós é maior que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Olha o versículo 6 agora para nós. Nós somos de Deus. Ponto. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí eu vou pedir a vocês mais paciência, porque eu vou mais um versículo, que é para fechar esse somos de Deus. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então, nós temos aí alguns conceitos, e tenham paciência com a Lurdinha, porque antes de entrar no texto, eu quero fazer algumas considerações. Primeira, o que entendermos por essa questão do falso profeta, do anticristo? O que nós entendemos em relação a isso? Nós entendemos que alguém que vai falar em verdades, vai profetizar erradamente e vai contra tudo que Jesus nos disse. Ai, que bom! É alguém. Não sou eu. Quem disse? Nós temos em nós o falso profeta. Por que nós temos que prestar atenção em cada um de nós? Quantas coisas nós falamos sem conhecer a verdade? Aliás, um tema, gente, quando a gente fala em verdade, é um tema muito profundo, porque nós não conhecemos a verdade. Ficou Agostinho procurando
em todas as partes e não encontrava nada que dissesse para ele que aquilo era verdade. Até que a ficha caiu. Agostinho percebeu que a verdade era Deus. E nós, filhos de Deus, feitos à sua imagem, precisamos nos descobrir, nos conhecer para poder conhecer Deus. É uma longa trajetória para entender como que eu vou usar esse verbo conhecer, que está aqui em João, como que eu posso conhecer Deus. Então, conhecer é um verbo que precisa ser usado, nós que estamos aqui no artesanato das nossas pérolas. Aí, outra ficha vai cair. Na 919A do Livro dos Espíritos, não fiquem empolgados porque eu não sei nada de cor, essa porque tenho que saber, a 919A, fazei o que eu fazia quando aqui estava na Terra. Ao final do dia, passava em revista tudo aquilo que eu fiz. Opa! Aí temos outro verbo, refletir. Então, quando nós estamos mergulhados nessa epístola de João, lendo esses versículos que não podem ser lidos aleatoriamente, sem essa contextualização, sem saber o porquê que João fez essa primeira epístola, que bate muitas coisas com o seu evangelho. E a gente percebe que o grande objetivo dessa epístola era não combater os heréticos, ou seja, aqueles que não acreditam, vamos combatê-los. Não, não. Era fortalecer os cristãos. Vamos trazer isso para a gente? Então, qual é o objetivo nosso aqui com essas reflexões? Era entrar no processo de conhecimento, conhecer, trazer para nós grandes reflexões, grandes perguntas. A gente não se pergunta, gente. Nós só queremos saber dos outros. Nós não nos perguntamos. E nós precisamos fortalecer esta fé que muitas das vezes corre pelas nossas mãos e nem a da mostarda a gente consegue. Então, o que nós estamos trazendo hoje aqui? Vamos pegar essa epístola, vamos pegar esse versículo que tão bem Emmanuel, em 2 textos, nos deu luz sobre isso, e vamos fazer a nossa parte. Vamos ler, vamos refletir, vamos analisar isso tudo dentro do nosso quarto, desse quarto interior nosso. Sem necessidade de tumultos, aglomerações, né, do verbo, não precisa. É aquela calada, aquele sentimento. Gente, nós estamos na era do sentimento. É preciso analisar quando eu estou lendo isso, quando eu vejo a mídia, quando eu escuto uma notícia, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu preciso analisar
o que eu senti? Senti o quê? Dó, piedade, raiva, indiferença. Não estou nem aí. E eu preciso ser muito sincero com isso. Muito sincero. Lá atrás, ficou eu me lembrando, né, da minha trajetória dentro da doutrina espírita. Eu ficava, assim, maravilhada com as coisas. Aquela, tipo mesmo quase que adoração. Mas o que ficava de reflexão para a minha vida? Ou eu ficava adorando aqueles que falavam bem, sabiam as coisas, faziam colocações excelentes. Ou eu pensava naquelas passagens o quanto a minha filha, o quanto o meu irmão, o quanto os outros precisavam escutar aquilo. E eu saía de lá até bem. Saía bem, né? Porque o ambiente da casa espírita é uma coisa gostosa. Mas aquilo passava. Não havia uma reflexão. Hoje eu estava vendo uma live de uma indígena que percorre aí, é aquela ativista, né? Célia Chacriabá. Não sei se vocês conhecem. Ela falou uma coisa que me tocou demais. É isso que eu falo para vocês. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, para nós percebemos pontos que vão chegando para nós, que vão nos ajudando. A nossa modificação é de dentro para fora, tudo bem. Mas há ações externas que nos ajudam muito. Essa indígena falando, fiquei maravilhada. Olha só, primeiro eu fiquei maravilhada, porque realmente fala muito bem. Aí depois da maravilha, eu comecei, não, peraí, vou prestar atenção no que ela está falando. O que isso tem a ver comigo? E ela falou uma coisa. Precisamos de fruturo. Está errada a palavra, não. Precisamos de fruturo. Dar frutos. Precisamos entender nosso solo, a nossa terra, a nossa disposição. Perguntar se ela está uma terra fértil ou não. Então, isso que ela falou, você veja, ela fez uma live de quase 1 hora. Eu peguei esse pensamento para alavancar coisas minhas. Me deu um pensamento de apoio que eu alavanco o mundo. Esse aqui, ó. Então, quando a gente se envolver nessa energia do estudo, que seja por uma ótima causa, que é da evolução nossa. Então, aqui, eu tenho até 20h30, né? Mais ou menos. Então, vamos lá. O texto seria Nisto Conheceremos, mas eu vou pedir a gentileza de vocês para eu falar primeiro o outro texto que tem, que o Nisto Conheceremos, ele completa esse texto primeiro. Somos de Deus. Lembra quando eu falei para vocês que nós somos falsos profetas ainda?
Por quê? Vamos lá, o falso profeta? Pergunto eu a vocês, vaidade é meu falso profeta? É. Egoísmo? É. Cegueira espiritual? É. Ambição inferior? É. Revolta? É. Ansiedade. Então, quando a Lourdes promove essa vaidade, quando a Lourdes, ansiosa, esquecendo aqui que o cristão tem essa fé, quando eu sou egoísta, encarcerando o meu coração, eu estou sendo um falso profeta. Porque nós damos um jeitinho de justificar a minha revolta, a minha ansiedade, a minha cegueira, a minha ambição. Nós damos um jeito. Ah, damos. Então, essa é a profecia que nós, né, Rosângela, não podemos deixar acontecer. Como diz o nosso Aloysio, Haroldo, aliás, profecia não é para ser cumprida. Então, no meu futuro, eu vou trabalhar essa vaidade. Porque se eu não trabalhar, o fruto da vaidade não é legal. Se eu não trabalhar o fruto da ansiedade, eu vou cair numa depressão horrível. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso. E para sentir-se ser de Deus, esse verbo, ele é muito importante, né? Que é o ser, é o de Deus. Eu preciso trabalhar isto, senão eu não vou conhecer o meu Pai e eu não vou ter pertencimento a esse Pai. Eu não vou sentir essa questão do pertencimento. Então, é uma longa estrada de modificações, é uma longa estrada, é um processo que nós, quando cai a nossa ficha, nós precisamos alterar esta marcha. Porque o caminho é o mesmo. O meu jeitinho de caminhar é que tem que ser diferente. Então, Emmanuel, falando para nós, ele termina assim, olha que coisa interessante. Ele aqui fala sobre a cegueira do orgulho, sobre o egoísmo, ele fala da vaidade, ele fala dessa ambição, ele fala da ansiedade. Aí, no final, no último parágrafo, ele diz assim: pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, admiráveis companheiros da jornada humana. Opa! Quem que é esses companheiros, hein, gente? Vamos lá. Quem quer o trabalho? Quem quer a dor? Quem quer a enfermidade? Quem quer a morte? Ele está falando aqui. E por que ele disse para a gente não desprezar esses companheiros? Porque tem que fazer igual
O Aloísio Elias. Manda! Porque nós vamos, na maioria das vezes, não são todos, despertar pela dor, pelo trabalho, pelas enfermidades e pela morte. Não vamos desprezar, não. Veio a dor, pergunta para ela, senhora dor, irmã dor, o que você quer me ensinar? Ô, irmã enfermidade, quais são os teus postulados? Que argumento tu tens para me fazer mudar? Mas sabe quem vai fazer isso por cada um de nós? Somente nós. E ele conclui, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Vejam bem que ele colocou, porquanto quase sempre. Que às vezes a dor nos visita e vem a revolta. Não entendemos nada, desprezamos. Então, quais são os conceitos que João vem nos trazendo aqui? Primeiro, o pertencimento a Deus. Não pode ser da boca para fora. Ah, eu sou filha de Deus. Pertencimento é algo íntimo. É algo de entendimento. Outra coisa que ele nos traz aqui, o conhecimento de erro e de verdade. Gente, conhecereis a verdade vos libertará, é de João. Lá onde? No seu evangelho. Conhecereis a verdade. Mas você precisa conhecer, correto? Senão não vai libertar, não. E como a verdade é Deus, eu preciso entender essas leis que regem. Eu preciso entender esse Pai que dizem amoroso e soberanamente bom e justo. Eu preciso entender o que é ser misericordioso, o que é ser bom, o que é ser justo. Eu preciso. E aí, vem o nosso texto de hoje. Nisto conheceremos. E eu vou começar de trás para frente. Vou começar lá no último parágrafo. Nisto conheceremos o quê? E ele termina assim. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Ele está fechando um capítulo, gente, que nós vamos ficar assim, peraí, o Emanuel, João, para tudo. Como é que fazer isso? Como é que eu vou conhecer esse Espírito da verdade? Conta para mim. Aí ele diz assim para nós, ó. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessários ao companheiro que nos magoa. Ponto e vírgula. Então, vamos parar aí. Opa! Peraí, para tudo. Para que eu não entendi. Ou se eu entendi, eu estou aqui com grandes dúvidas.
Conservar a ligação com a paz divina. Ah, tá, paz. É um conceito complexo também, né? Não pode botar a camisinha e botar uma pombinha aqui, dá para quebrar um galho? Não, não dá. Porque paz divina é aquela quando você está perturbada, quando alguém te faz alguma coisa, você perdoa. Ó, temos trabalho por aí para fazer. Vamos embora. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui para todo mundo respirar. Vamos botar a mão na nossa pérola aqui, vamos fazer um carinho nela. Essa é a primeira, hein? Perdoar, para a gente ter paz. Vamos continuar. Tem um monte, gente, tem um monte de ponto e vírgula aí. Vamos continuar. Esquecendo o mal para construir o bem. Mas é o mal de quem? Emmanuel não explicou direito aqui, gente. Emmanuel não é mais o mesmo. Mas é o mal de quem? Aí a consciência, sabe? Aquela consciência que já está desperta, fala para a gente, o mal é aquela ausência do bem, é tudo aquilo que você deveria fazer e não fez, ou não faz. Aí a gente fala assim, vamos lá, vamos passar para outra para ver se está mais tranquilo. Ele continua, amparando com sinceridade o que nos aborrecem. Gente, fala sério. Mas até que esse é mais tranquilo do que o outro, né? Alguém nos aborrece, o que a gente faz? No Zap, a gente bota uma carinha, que tem um monte, né? Boa para a gente colocar. Cooperando espiritualmente pela ação e pela oração. Ah, isso é mole, gente. É mole. Ô, Lourdes, continua lendo. Ah, tá. Peraí, gente, foi sem querer. Em benefício que nos persegue e caluniam. Por que ele não parou só na oração, gente? Estava tão bom. Continua. Olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos. Olha lá, ele falou que um falso profeta aqui é o nosso egoísmo. Olha ele aqui. Usar toda a nossa energia a bem da coletividade é algo que nós ainda estamos ensaiando. Guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração. Gente, a questão da fé é uma questão que a gente precisa ainda ler bastante sobre isso. A fé transporta montanhas, porque nós aqui no planeta de provas e expiações temos montanhas. Então, nós temos que saber como colocar uma para lá, outra para cá, vendo bonitos vales entre elas e sabendo que eu posso galgar cada montanha no alpinismo da fé. Perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem. Bondade construtiva é aquela que faz o bom revide. É o labor do perdão.
Porque nós conhecemos muito o labor da vingança. Esse nós conhecemos. Negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos. Negue-se a si mesmo e venha. Carregando nossas dificuldades como dádivas celestes. Opa! É muito interessante nós mudarmos umas palavras que são palavras assim muito densas, como é essa aqui, dificuldades. E a gente tem que colocar logo a imagem da dificuldade como experiência produtiva. Tira a dificuldade, bota experiência produtiva. É como se as janelas fossem abrindo para nós, sabe? Isso é um mecanismo, gente, um mecanismo para nós conseguirmos trabalhar essas transformações num sistema pedagógico, com método do Jesus. Jesus não mandou você fazer nada de hoje para amanhã. Recebendo adversários por instrutores. Gente, aprender com adversário. Que grande professor é esse? O texto maravilhoso, gente. Mas não é só para ficar no texto. É quando chegar o seu tendão de Aquiles, você escuta, porque ele tem boas coisas para falar, como você também tem. Aprenda com o seu inimigo, ele é um grande professor. Bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior. Convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade. Opa! Como é que eu posso? Olha que no outro texto ele falou que um dos companheiros de jornada nosso para aprendizado é uma enfermidade, é uma dor. Está aqui. E tem a morte. Onde ao despertar, mas depois desse despertar, nós retornamos para ver se a lição foi aprendida. Vamos lá. Descortinando ensejos de servir em toda parte. Ô mestre, por favor, não lave meus pés. Pedro, se eu não lavo teus pés, que parte que eu tenho contigo? Compreendendo... Peraí, deixa eu ver se eu... Compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados. Sentiram aí, nesse texto que eu estou lendo para vocês, a oração de Francisco? Amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor. Sem expectativa de recompensa. Aí,
Emanuel deve ter descansado a pena em cima da mesa, deu uma revisão para ver se faltou alguma coisa e completou. Agora eu posso terminar esse texto. Então, conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Gente, isso aqui não é para herege, é para cristão que está com a sua fé balanceada. Isso daqui é para o cristão que ainda não tem pertencimento com Deus. Esse daqui é para o cristão que achou que acha lindo Jesus, se comove, vai às lágrimas, mas não faz a lição. Nósinho, gente, nós na pista. Mas reencarnacionistas que somos, podemos dizer assim, temos certeza que éramos muito piores. E podemos dizer outra coisa, seremos muito melhores. E que a cada dia que passa, a nossa luz brilha mais um pouquinho. E eu não poderia encerrar hoje de outra maneira, pedindo que todos nós aqui presentes, enviando uma energia no fluido cósmico universal, unindo essas duas casas, a de Francisco, a de Jesus Gonçalves, que tem como mentores a falange de Agostinho também. E ao falar a oração de Francisco, possamos nos envolver na energia de gratidão. A gratidão pelo nosso discernimento, pela nossa saúde mental, por estarmos juntos aqui, amigos. Estarmos agora reunidos em nome de Deus, não para matança, não para o poder, mas para conhecê-lo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, me ajude a levar o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E na dúvida, eu venha com a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a irmã esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando
que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai de amor, Pai de sabedoria, que eu possa fazer brilhar a luz da ceia divina, para que tudo aquilo que falei em oração possa já ter despertado em meu coração, na graça de Deus. Nós agradecemos a nossa querida companheira Lourdes, que nos trouxe essas reflexões sobre esse texto de Emmanuel, que com certeza é inspirado nosso irmão Francisco de Assis, que possamos todos nós buscarmos realizar essas maravilhas em nós mesmos, para que assim possamos lapidar os nossos espíritos, crescermos em beleza espiritual, em amor, em coragem e verdade, e podermos nos tornar efetivos e verdadeiros, laboriosos trabalhadores da seara do Senhor, que necessita muito das nossas energias, do nosso coração e das nossas mãos. Então, agradecemos muito a Lourdes e a casa do nosso querido Jesus Gonçalves, esse irmão, esse companheiro de viagens. Viagens através do tempo e que, com certeza, continua ao nosso lado, nos incentivando e nos inspirando tanto, né? Então, eu vou pedir à companheira Rosângela para fazer a nossa prece de encerramento. Assim, envolvidos por toda essa energia, envolvidos, Senhor, pelo teu amor, aqui estamos, sempre pedintes, mas também agradecendo. Agradecendo por esta noite, por este encontro e reencontro, por tantas bênçãos que recebemos, por tantas dicas que foram nos dadas, por tantas informações que vão tocando o nosso coração e nos dizendo: desperta, caminha, siga em frente. Senhor, Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por tudo. Abençoa todos nós, encarnados e desencarnados, que neste momento aqui estão. E te pedimos também por todos aqueles que não puderam estar aqui presentes e por todos aqueles que neste momento buscam a luz, buscam a verdade, buscam, Senhor, o teu amor, achando que fora irá encontrá-lo, enquanto na verdade tu estás dentro de cada um de nós. Pai querido, derrama sobre todos aqueles que neste momento possam estar passando por experiências difíceis, por aqueles, Senhor, que estejam passando por tantas lágrimas e dores, mas que sabemos, Pai amado, que uma grande luz se abre à frente e que esta libertação está se fazendo. Obrigado por esta noite. Abençoa aos irmãos que estejam nos hospitais, nos presídios, nos lares em desarmonia,
em todos os lugares onde a tua presença se faça tão necessária. E obrigado por estar dentro do nosso coração e sempre nos despertar, nos tocar profundamente, nos dizendo o quanto nos ama. Obrigado, Falange de Francisco de Assis, Falange de Jesus Gonçalves, Falange da Casa Aristide Silva. Obrigado por tudo. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a nossa querida companheira e irmã Lourdes, aos companheiros, Obrigada pela oportunidade, né? a nossa amiga Célia Matos, que também está aí conosco. Um beijo no coração de todos, tá? Célia, por favor, liga a sua câmera para podermos ver. Ela é tímida. A minha amiga é tímida. Liga a câmera, amiga. Então, um beijo aí para todos, tá? Nessa noite. E que Deus abençoe a todos nós. Eu não sou tímida, não, eu estou de pijama. Um beijo, um abraço para todos, tá?